Nós estamos dando uma geral, né? Pegando os evangelhos. E nós estamos na aula 18. E tem muita aula. Se nós fôssemos falar, por exemplo, cada aula falar de uma parábola, é uma aula também. Então nós vamos dar uma enxugada, literalmente, para você entender o ministério de Jesus aqui na terra, quando ele veio e deixou um grande ensinamento. Hoje, Deus te trouxe aqui por uma boa notícia. É hora de prestar contas. E para a gente entender, né, o que tá certinho as contas aí, não? Tá sobrando? Tá em déficit, débito? Crédito? Não é não? Então, na verdade, é assim. Se você pegar, então, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quero agradecer já ao pessoal do marketing aqui, de mídia, né, que nos possibilita projetar aqui uma versão da Bíblia. Essa é a aula 18 da vida de Jesus. Nós estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica, misturando os 4 evangelhos. Mas o lindo dessa aula é que cada aula é realmente uma novidade, é um ensinamento, né? Então, capítulo 18, ou melhor, capítulo 16 do Evangelho de Lucas é um dos capítulos mais delicados da Bíblia. E aí eu queria que você prestasse muita atenção. Bom, podemos então, capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo, você vai entender para onde nós iremos depois que nós deixarmos esse corpo. Viu que lindo? Nós vamos entender aí algo sobrenatural. Então, portanto, pegue a sua Bíblia, risque, faça perguntas aí, tá bom? Nós preparamos a aula de tal maneira que não fique nenhuma dúvida, mas aí se ficar, se continuar, persistir a dúvida, é só perguntar depois, tá bom? Olha só, hora de prestar contas. Se você ler comigo aqui, você vai entender o que vai. Jesus vai começar bem leve, hein? Podemos? Diz o seguinte, olha. Jesus disse aos seus... Começa assim a sua Bíblia? Começa assim, não? Começa. Ó, Jesus disse aos seus... Quero que você entenda que todo aquele que segue Jesus Cristo, que imita Jesus Cristo, é o seu discípulo, não é verdade? Então, os discípulos seguem as orientações do mestre, tá bom? Então, Jesus está dizendo para a sua igreja, quero que você entenda isso, você como discípulo de Jesus Cristo, eu e a igreja de modo geral, que tem que seguir Jesus Cristo, a igreja orgânica mesmo, a instituição. Vamos lá, é a nova versão? Como é que está na sua? Como é que está na sua versão aí? Vai aí. É a sua. Então, dizia... Pode, vai. Olha que legal, então presta atenção aqui, é a mesma história, assim, olha, o Jesus, ele disse assim aos seus discípulos, vem cá, deixa eu contar uma história para vocês. O administrador, ou um homem rico, né, o administrador de um homem, olha só, o administrador de um homem rico, só inverteu, não é isso? Tinha um homem rico que tinha um administrador. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus... Então começa assim a história, Jesus vai pegar leve, vem comigo, com você. Ele fala assim, olha, vou contar uma história, tá? E essas histórias que ele vai contar, é tipo aquela história que o profeta Natan, você vai lembrar da história, chegou pro rei Davi, quando o Davi tinha adulterado com a Betseba, que era a mulher de um dos capitães dele. Sim ou não? Ele vai lá, toma banho, estava tomando banho, você conhece a história, ele pecou com ela, aí depois faz com que o marido dela vai lá para frente de batalha e morra. E aí ela ficou viúva, coitadinha, então veio para ser esposa dele. Então tudo bem, entre aspas. E aí o profeta Natan chega para ele e fala, Natan, vem cá, o Davi, vem cá, deixa eu te contar uma história, né? Ele recebeu todo lá o profeta, né? Já tinha passado um tempinho, não tinha dado nada. Aí o profeta falou, o rei, vem cá, deixa eu te contar uma história, cara. Qual é a história, Natan? Olha, tinha um homem muito rico, e ele tinha aí vários animais, bois, ovelhas, um monte de coisa.
Mas ele tinha um servo, coitado, que só tinha uma cabritinha. Você acredita, rei, que chegou lá um viajante e esse homem rico, esse rei, mandou matar a cabritinha do servo? O que a gente faz com esse cara? Aí o rei Davi, esse cara é digno de morte. Aí aquela musiquinha do Roberto Carlos, né? Esse cara é você. Essa história começou igual. É que a gente não se vê. Olha, presta atenção. Essa história é a mesma. É que nós não nos vemos como administradores infiéis, desperdiçando os bens que Deus tem colocado na minha mão e na sua mão. Jesus começa a pegar leve, é o profeta Natão, vem cá, Gina, tem um homem rico aí, que ele tem um administrador, que administra os bens dele. E esse administrador está sendo acusado de estar desperdiçando os seus bens. E aí, tá osso essa família hoje, hein, meu? Mas pode continuar aqui, filho? Tá devagar hoje. Fica no meio aí pra... Aí é o seguinte, não, presta atenção. Ei, olha só, eu quero dizer para você que Jesus está falando o seguinte para você, ei, tem gente te observando. Tem gente observando as suas atitudes. E eu sempre falo para meus irmãos o seguinte, cuide da sua vida intelectual. Porque da sua vida pessoal, todo mundo vai achar um jeito de cuidar. Então Jesus vai chamar os seus discípulos, vem cá, deixa eu contar uma historinha para vocês, tá? Olha, não é o caso de vocês, né? Mas olha, tem gente falando que vocês estão desperdiçando os meus bens. Aí os caras, como assim? Jesus está falando, um administrador, aí ele foi acusado de estar desperdiçando. Tinha alguém observando o administrador desse homem rico que estava desperdiçando os bens. Vamos continuar a história. Então, ele o chamou e lhe perguntou, presta atenção, o homem rico chamou o administrador e perguntou o seguinte, o que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar sendo você está demitido. Ei, preste muita atenção. O homem rico, ele chama para conversar o administrador. Vem cá, o que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito? Vai, presta conta aí, porque não dá mais para você continuar. Você já pensou? Isso, vamos falar para os líderes da igreja, vai? Né? Vamos pensar assim. Jesus vai aqui, vem cá. Cícero, vem cá, é o seguinte. Cícero, o que é isso que eu estou ouvindo a teu respeito, cara? O que eu estou ouvindo a teu respeito? Você acha que não estou ouvindo a seu respeito? São coisas boas ou coisas ruins? O que eu estou ouvindo a seu respeito? Vai, presta conta que não dá mais não. Não dá mais para você continuar. Se Jesus chegasse hoje para você, vamos prestar conta, vai. Começou a aula ainda, hein? Aí você está na cabeça, clique, o que eu estou fazendo? O que Jesus quer de mim hoje? Porque o que aquele homem rico chamou? O que está acontecendo? Não era isso que eu gostaria, não. Eu gostaria de receber da sua parte aí só elogios. As pessoas estão comentando, você é o meu administrador, você está me representando aí. Vamos continuar. Então, aquele homem foi chamado para prestar contas. Bom, se Jesus me chamar para prestar contas, primeira coisa, nós adoramos hoje aqui. Eu já tenho que reconhecer o meu erro. Senhor, eu reconheço que eu estou sendo um péssimo administrador. Mas olha, Deus, em nome de Jesus, me perdoe. E me capacite para que eu possa te representar bem. Para que eu possa administrar bem tudo que você está me dando. Vamos chegar lá. Mas
tem pessoas que eles vivem da mentira. E o diabo ele consegue colocar na cabeça do ser humano, até muitos religiosos, bom, se eu estou fazendo até agora e está dando certo, eu vou continuar. Como você não consegue entrar na cabeça de ninguém, só Deus conhece os pensamentos, esse cara vai nos ensinar uma coisa, essa parábola, que foi o seguinte, olha, o administrador disse a si mesmo, ó, o administrador disse a si mesmo, ele estava pensando, você não leu o pensamento, Jesus está lendo, então Jesus representa o homem rico, e o administrador ali, eu, você, ou aquelas pessoas que Jesus coloca nas mãos, algo, ó, você agora é responsável por isso aqui, beleza? Então é o seguinte, bom, o meu Senhor está me despedindo, que farei? Porque o administrador chamou ele para prestar contas, e aí, o que ele vai fazer, né? Chamou para prestar conta, e aí ele começa a pensar no que fazer. A nossa dica é, se arrependa, peça perdão, peça capacidade, não é verdade? E as suas atitudes depois vão mudar aí, as pessoas estão pensando a seu respeito. Mas, ó, viu que nós começamos? Olha, estão dizendo que você está desperdiçando aquilo que eu estou colocando nas tuas mãos para administrar. Vamos embora. Pensar no que fazer. Olha só o que esse cara está maquinando e ver se você encontra alguma semelhança. Ele fala assim, bom, para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer. Para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Olha o que o administrador está falando. Então, assim, olha, esse homem, administrador, está colocando a confiança dele, o sustento dele nas mãos de outro homem. Então, ele fala o seguinte, bom, eu estou aqui administrando os bens do meu Senhor, mas como eu não confio muito 100% no meu Senhor, eu vou maquinar sempre alguma coisa para fazer com que as pessoas de lá de fora, que não conhecem o meu Senhor, tenham meio que uma dívida comigo. Então eles começam a viver de favores. Começa a tomar lá da cá. E aí começa a negociar a verdade. Esse homem começa então, abre as portas, assim, tá? Abre as portas de uma igreja. E aí as pessoas começam a chegar na igreja e ele tem que administrar a palavra, administrar a verdade, mas começa a abrir mão de algumas coisas. Não é bem assim. E ele começa a falar o seguinte, presta atenção. Ele chamou cada um dos devedores. De quem? Do Senhor. Então chamou cada um dos devedores do seu Senhor. Porque nós, você, nós somos devedores de Cristo. Ele pagou alto preço por mim e por você na cruz. E ele tem colocado na sua mão a administração da sua vida. E tudo que ele tem colocado nas suas mãos, você tem que cuidar da melhor maneira possível. E perguntar para o Senhor, né, o que fazer quando você não souber o que fazer com o que ele está colocando nas suas mãos. E aí, nós somos devedores. Bom, e aí esse cara falou o seguinte, olha, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao seu Senhor? Quanto você deve? Aí ele falou assim, ó, 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, ó, toma sua conta, sente-se aqui depressa e escreva 50. Sabe o que ele está fazendo? Negociando princípios. E aí começa aquela pegada, aquelas bobeiras de sempre. Olha, é pecado beber? Ah, é aqui, pô. Vamos conversar um pouquinho. Você está bebendo quanto? 100 canecos. Por exemplo. Beber uma certa quantidade. Não, vem cá, seguinte, ó. Ó, eu estou falando o seguinte. Põe. Bebe menos.
não é tão pecado assim. Não, eu conto só uma mentirinha. Tá aí. Então ele começa a negociar. Ah, não é tão pecado por quê? Bom, eu estou vivo até agora. Eu estou vivendo nessa mentira até agora. Então vamos negociar os princípios. Então observe que o administrador do Senhor chama os devedores do Senhor e começa a negociar a dívida. Opa, não estou entendendo essa dívida não. O que significa isso? Você vai entender. Olha comigo. Pai nosso que estais, santificado seja, venha a nós o vosso, e seja feita a vossa, assim na terra como ao pão nosso de cada dia. Muito obrigado que nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, ou os nossos devedores. Sim ou não? Perdoa os meus pecados, perdoa as nossas dívidas. É isso que ele está falando, que a palavra de Deus é inegociável. E nós, igreja de Jesus Cristo aqui na terra, nós não podemos ficar negociando o princípio. Nós estamos prestando conta todos os dias. E as pessoas, como começou esse capítulo, estão nos observando. As pessoas estão falando, olha, está desperdiçando os seus bens. Então ele começou a negociar, porque, bom, a conta vai fechar e você vai sair daqui, da presença de Deus. Deus não está dando um tempo para você parar, sentar e depressa, hein? Mas não é para ficar negociando os princípios. Nós, discípulos, começa assim esse capítulo. Jesus disse aos discípulos: o administrador de um homem rico está sendo acusado de estar desperdiçando os seus bens. Vem cá, presta conta aí. E ele então começa a tramar isso, negociar a palavra. Presta atenção. Bom, foi o primeiro. A seguir, ele perguntou ao segundo. Cheguei, vem outro. Vem cá, como é que está a sua vida? Ah, tá aqui, meia calabresa, meia mussarela. Uma mentirinha aqui, né? Um pecadinho ali, um adultério ali, né? Uma fornicação ali. Então, assim, uma cobiça, quer dizer... Mas como assim? É só você pegar a relação de Gálatas, capítulo 5, lá, a partir do versículo 22. Você vê lá, um monte de coisa. Aí vem cá entre nós aqui, com duração, quanto é que você deve? Aí ele falou assim, ó, 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ah, vem cá, toma sua conta e escreve 80. Não é tão pecado isso não. Está negociando valores. Hoje o certo é errado, o errado está certo. Quer dizer, dependendo de você estiver, você se sente mal. Porque a maioria não quer fazer as coisas corretas, não quer aproveitar aquele momento, não quer crescer. Parece que está tudo hipnotizado por uma rede social inútil, né, que não traz crescimento algum em certos momentos, só traz informação. E muito mais da vida alheia, né? E ele fala, não é pecado não. Quem disse que é pecado? Vou para outra igreja. Lá, isso aí não é tão pecado não. Vamos para outra igreja. Lá, vamos negociar. E aí começa a abrir os administradores do reino do Senhor na terra, negociando com os devedores. E aí, Jesus elogiou esses caras, meu. Olha que loucura. Eu vou dar um exemplo clássico daqui a pouquinho. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu astutamente. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da... Sabe que a gente começa a pensar o seguinte, as atitudes do filho, né, dos filhos, vai assim. Por exemplo, nós, é incrível, meu, nós, filhos de Deus, filhos de Jesus Cristo, filhos da luz, nós deveríamos nos ajudar mais. Nós deveríamos, compartilhar mais. Empurrar um outro para cima. Parece que a gente vive
do tropeço do outro. Parece que você cresce quando o outro cai, assim. É uma coisa. Aí os caras desonestos, os filhos, né, deste mundo, que são guiados pelo pensamento desse mundo, os cara entram na jogada e vai ganhando, vai lucrando. E como se nada estivesse acontecendo. Eles não sabem o que vai acontecer no final desse capítulo. Nós vamos saber já. E eles vão saber também. Quem vive negociando. Fica firme aí. Mas Jesus elogiou a esperteza dos caras. E muitos líderes também. E é muita coisa que acontece aqui, que Deus permite que acontece, para que os filhos da luz se manifestem, que se defendam a palavra. Bom, vamos embora. E aí Jesus falou assim, ó, por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, a riqueza, esses o recebam nas moradas e... Quer dizer, você não deve se preocupar em ter dinheiro. Você tem que ter o dinheiro. O que você não pode é deixar o dinheiro te ter. Você tem que valorizar o que você tem. E eu falo isso com convicção. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu tenho certeza que eu tenho tudo o que eu preciso. E nós temos que entender isso. Você precisa valorizar o que Deus está colocando nas tuas mãos. Valorize. E use isso de tal maneira que não influencie na sua chegada no céu, na sua entrada no céu. Viva de uma maneira honesta, justa, decente. Foi o discurso de João Batista lá, que nós já lemos lá, em Lucas 3, que ele começa a falar lá, olha, você tem que produzir frutos dignos de arrependimento. E aí chega o povo, oh, mas o que eu faço? O que eu faço? Olha para o outro com mais compaixão, cara. Aí vem o soldado, e eu o que eu faço? Fica, respeite, valorize o que você está recebendo, não aceite suborno. Ele fala isso. E aí ele está chamando os discípulos, vem cá, vocês são os meus representantes, vocês são os meus administradores. As pessoas estão observando você. Não negocie princípios, não negocie a verdade, não negocie a essência da Bíblia. Valorize o que você tem. Use o que você tem para viver de uma maneira digna, de tal maneira que quando acabar o seu dinheiro, não atrapalhe a sua entrada no céu. E aí ele continua. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Ou seja, use bem o que Deus te dá. É isso que ele está falando, use bem. Seja fiel no sentido, olha, Deus está me dando. Tenha um coração grato. E o que eu faço, Senhor, para honrar o que o Senhor está me dando? Eu quero ser um administrador fiel. É isso que ele está falando. E quando você estiver em sintonia com o seu administrador, você vai entender. Aí Deus nos coloca em algumas empresas para você entender o seguinte, olha, você vai trabalhar, não vai? Você tem que ser o salário, não tem? Mas você sabe que você não pode fazer de certo e errado. Você tem seu horário para cumprir, você tem as suas funções para fazer. Imagine, eu sou professor de matemática, eu sou contratado para ensinar matemática para o segundo ano do ensino médio. Aí eu chego lá, o pessoal que você vê, hoje não vou dar aula de matemática não. Eles vão gostar. Mas eu vou estar roubando a minha empresa. E eles são os primeiros a falar, pai, o professor não está dando nada. Tudo traíra. Sim ou não? E mente, hein? Então, assim, você tem que ser um administrador fiel. E aí Jesus vai fazer o seguinte, olha, assim, se vocês não forem dignos, olha só, ei, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Ei, na sua empresa,
As pessoas já chegaram aí, cara, vamos orar juntos? Por favor, você poderia me mandar um versículo bíblico? Não chegou esse momento ainda, mas tem que chegar. Olha, ora por mim na tua igreja. Tem que chegar. Porque elas estão vendo que você tem uma atitude digna, reservada. Você não se envolve em fofocaiada e não quer derrubar ninguém, não quer subir pisando em ninguém. Muito pelo contrário, você faz muito bem tudo que a empresa pede para você fazer dentro da sua função. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Não tem. Onde você estiver, você tem que ser o quê? Digno de confiança. Tó, entrego nas tuas mãos, pode fazer. Porque é isso que Deus faz comigo com você. Tó, Fê, tá nas tuas mãos, administre bem. E aí começa aquela agitação do dia a dia, você fala, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Espírito Santo, e aí ele vai te dando a luz, vai te dando o caminho, você vai resolvendo as coisas. Eu estou falando isso porque eu vivo a cada dia um desafio. Meu, são 700 alunos, cada um tramando alguma coisa. Meu, não tem noção. E ele fala assim, ó, para mim e para você. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao... Você não pode deixar o dinheiro te ter. Quanto é que eu vou ganhar? Quer dizer, não é mais trabalho voluntário, sim ou não? Ah, eu vou lá, tal, mas... Peraí, mas eu vou lá de graça? Peraí, vamos conversar, vem cá. Você sabe que ali é uma comunidade religiosa, não é verdade? Tudo bem, né? A quem, né? Você tem que ser digno, né, do seu trabalho, tal, mas é uma outra coisa. Tem que repensar a igreja. Tem que repensar. Porque cada um que se vier servir a Deus aqui, quiser receber, que seja digno também, não sei, nós temos que repensar. Muitas coisas. Porque o princípio é fazer tudo por amor. Senão você não vai agradar a Deus. Se você colocou na sua cabeça já, bom, quanto eu vou ganhar? Você falou, vem cá, meu. Quanto eu estou te dando todo dia? Quanto eu já estou te dando? Já não está? Não está incluso isso aí? Me servir? Me adorar? Não está incluso aí sustentar a minha obra? Não? Vamos repensar. Aí é o seguinte, presta atenção. Por quê? Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam dele. As pessoas que vivem nesse raciocínio, eu tenho quanto eu vou ganhar para fazer, tudo bem, estou falando isso na obra de Deus, hein? Não estou falando lá no emprego. Trabalhou a mais, tem hora extra, diferente. Mas na mesma proporção, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um reino, que nós trabalhamos nesse reino. E os fariseus, que eram os homens representantes da lei ali, da lei literalmente bíblica ali, eles faziam o quê? Eles zombavam porque eles faziam tudo, entre aspas, por dinheiro. Assim, eles tinham que ter o melhor, tudo, tá lá, as melhores roupas, tudo tá ali. E eles tinham dificuldade de aceitar isso. Olha, vocês estão deturpando o que está acontecendo. E eles zombavam, não pode ser. Eu estou aqui até hoje, não deu nada. Mais ou menos assim, eu estou vivendo assim até hoje, não deu nada. Ei, o administrador está chamando você para prestar conta. Aí Jesus falou o seguinte para eles, ei, vocês, olha só, para os fariseus, não é para você não. Vocês são os que se justificam a si mesmos, aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de... Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de... Então, como você repensar, hein? Deus conhece o seu coração, sabe exatamente a motivação que faz com que você se mova, haja, se conduza a algum lugar, fale, e ele fala, vem cá, você está se justificando, né? Não precisa. Eu conheço o seu coração e eu sei que você está fazendo isso para ter curtidas, ibopes, tipo de coisa assim, né?
Você não está fazendo aqui com objetivo diferente, de ser realmente uma referência, um influência, né? Nesse sentido. Ok, bom. Aí Jesus vai falar assim para eles, ó. A lei e os profetas profetizaram até João Batista. Desse tempo em diante, João morreu. Desse tempo em diante, estão sendo pregados as boas novas, está sendo pregado o evangelho do reino de Deus. E todos tentam forçar a sua entrada. Está todo mundo querendo ir para o céu, todo mundo querendo ir para o céu. Mas ninguém está deixando o céu vir até aqui. Venha a nós o vosso... Venha a nós o vosso reino, para que seja feita a tua vontade, tanto na terra como no... A nossa vontade não vai para o céu. No céu não habita pecado. E nós sabemos isso. E aí Jesus fala, olha, não precisem, vocês estão entrada forçada, não dá para arrombar a porta, não dá. E ele vai explicar isso. E ele falou assim, é mais fácil, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei um tio. Quer dizer assim, eu não vim mudar a lei. Eu vim transformar a lei em vida. Não dá para negociar a essência da Bíblia. Jesus veio o seu exemplo. Olha para mim, ele fala, olha para mim, olha para mim. Aí o Paulo vai falar, olha para mim também, assim como olha para Cristo. É isto. Jesus é a lei, o verbo se fez carne, habitou para ser o exemplo. É ele que nós temos que seguir. Bom, e aí, abriu um parênteses aí, porque tinha uns caras pensando, provavelmente tinha alguém pensando que tinha deixado a esposa lá. E bateu na cabeça dele. Jesus, então, ou mulher, e a pessoa fala, nem vamos falar sobre isso agora, tá? Nós já falamos, ó, quem se divorciar da sua mulher, ó, de quem se divorciar, eu fico imaginando Jesus lá, falando com os caras. Porque o assunto tem nada a ver isso, ó. Vê, está falando de alguma coisa, de dinheiro, e aí um cara veio na mente dele, provavelmente, lá, e fala, e quem se divorciar da sua mulher e casar com outro, estará cometendo adultério. Aí o homem que se divorciar e com a mulher e casar com outro também. Provavelmente tinha alguém pulando o muro ali, querendo se divorciar da esposa, ele já deu alerta. Porque casamento é uma coisa séria. Nós não vamos ler agora isso aí, mas esse capítulo, esse pedaço, ele aparece em 3 evangelhos. E Jesus ele vai abrir e fala assim, ei, ó, é o seguinte, ó, quem se divorciar da mulher, a não ser por adultério, comete adultério também, se casar com outra. Então ele abre uma exceção aí. Mas ele vai explicar que isso aí foi lá por causa do coração duro dos homens, que vai encher o saco do Moisés lá no Antigo Testamento. Bom, por quê? Estava aberto isso aí. Então vamos seguir. Bom, concluindo o capítulo, ele fala assim, ó, vou contar uma coisa para vocês, ó. Deixa eu melhorar o que está acontecendo. Vocês não entenderam, né? Deixa eu contar o que eu quero dizer para vocês. Ó, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Todos os dias no luxo. Aí, diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de... Ele está apresentando o seguinte, olha, tem pessoas que devido aos extremos. Tem pessoas que vivem muito bem, não se preocupam em ter nada, já tem tudo. Graças a Deus por isso. E tem pessoas que precisam vender o almoço para comprar janta, mais ou menos assim. Dificuldade, que vivem de migalhas, da dependência de outros. Ele quer mostrar o seguinte, olha, eu estou de olho em tudo. Nos extremos estou de olho. O que importa é o coração, a atitude. E aí ele começa assim, bom, esse que é o Lázaro, o pobre, ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas feridas, suas chagas. Quer dizer, aquele homem que vivia na dependência de alimento, literalmente. E como ele diz que não tem 2, 3 cachorrinhos? Fala aí. Você passa, não tem as carroças, não tem os cachorros lá. O cara não tem nada, mas tem os cachorrinhos atrás dele, balançando o rabinho, não tem?
Só para você entender situação mesmo de pobreza. Ruim, estava lá, mas nós não sabemos o coração do ser humano. Graças a Deus. Né? Já pensou? Se você soubesse, você olha para o seu colega, para o seu irmão assim, tá pensando isso, hein? Tá pensando isso, hein? Não tem um filme assim que passou lá? Daquelas mulheres lá, que o Mel Gibson liu, sabia os pensamentos? Do que as mulheres gostam, ele, que se fosse possível, então ele criou lá todo um produto para vender, não é isso? Aí entrava no elevador, falava o pensamento, e aquele criancinha também lá, olha quem está falando, lembra? Aí a criancinha nascia assim, o cara, por que você está falando dessa maneira comigo? A criancinha falava, né, no filme, enfim. Jesus conhece o seu pensamento, o meu pensamento. É isso que ele está falando, olha, eu conheço todo mundo, os extremos, não se preocupe, tá bom? E aí, o problema é o coração, porque ele fala assim, olha, versículo 22, chegou o dia em que o mendigo morreu, porque até o versículo 21, ele fala, tá vendo aqui, dá para imaginar uma pessoa rica, que não se preocupa com nada, que come aí caviar, as tuas custas que você paga, que come lá do bom e do melhor, sim ou não? Você vê, não está se preocupando, tudo bem, são níveis, legal. E tem aquele cara que não, o que eu vou comer amanhã? Não sei. E tem ou não tem? Tem. E aí, morreu o mendigo. Olha que lindo. Que lindo, que morreu não. O que vai acontecer? Chegou o dia em que o mendigo morreu. E ele foi levado, e os anjos o levaram para junto de... Na sua Bíblia deve estar assim. E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Sim ou não? E o rico morreu. E ele foi sepultado. Quer dizer, chegará o dia em que nós morreremos. Isso é inevitável. Sim ou não? Esperamos deixar saudade, né? Não sei também, não vou sentir isso mesmo. Vou estar longe, vou estar no céu. Não vou nem pensar em vocês. Não é? Verdade. Pessoal, vocês não estão entendendo. A morte para o verdadeiro cristão é motivo de festa. Porque ele deixou essa vida dirigida por esse pensamento humano e está vivendo literalmente lá de Cristo. Porque ele já se acostumou a viver com Cristo aqui. Então chegou o dia que esse mendigo morreu, e a Bíblia diz que é algo sobrenatural agora. Que a alma daquele mendigo foi levada para junto de Abraão. E é um lugar que até então chamava-se paraíso. Vou mostrar para vocês já. E o rico morreu, foi sepultado. Teve lá o sepultamento, vamos lá visitar. Tal. Então presta atenção. Aí, olha só. Começa algo sobrenatural. No Hades, ou no Seol, na sua Bíblia está Hades, em hebraico, Seol, grego, significa lugar dos mortos. Não, mas na minha Bíblia está inferno. Você vai entender por quê. Então você vai entender por quê. Está Hades, Seol, está inferno. Porque a melhor tradução é inferno. Porque lá agora só tem lugar de tormentos e o abismo. Então o cara traduziu, é inferno lá agora, hein? Não é mais Hades, não. É inferno. Porque então, eu vou explicar para vocês. No Hades, onde estava sendo atormentado, o rico olhou para cima e viu quem? Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então presta atenção que aí está falando do Hades ou Seol, que é lugar dos mortos. Então essa cena aqui, só para você entender, porque aqui você pega na internet esse cara aqui, né, sendo atormentado com fogo, queimando, sabe? Lá em Moisés era sarça ardente, né? Aqui é o corpo ardente, olha lá. Não queima, tá falando certo, tá lá queimando e tá lá. E lá em cima tem a imagem do Abraão, abraçado com Lázaro. Está no seio de Abraão. Bom, professor, mas o que significa? Significa o seguinte, que até Jesus Cristo, presta atenção, até Jesus Cristo, a alma das pessoas iam para esse lugar, que é o Hades, né? Em grego, Seol, em hebraico. Bom, e lá, nesse local, ficava o local dos ímpios, que não criam em Deus, que não tinha a maior importância em fazer com Deus, não quero saber de Deus nada, eu sou eu S.A.
E tinha um abismo entre eles, que foi criado para o diabo e os anjos dele. Está lá, a Bíblia vai explicar isso. E tinha um lugar chamado paraíso, que é o lugar dos justos. Quando Jesus estava na cruz, eu vou dar um spoiler, porque nós vamos estudar isso depois, lá no capítulo 23 de Lucas. Jesus estava na cruz com dois caras do lado, dois ladrões. Um ladrão fala: ei, você não é filho de Deus, não? Desce daí, meu, se solta a gente, pô. Você não é mano. Na linguagem de hoje. Aí o outro: meu, você não para falar besteira, cara. Nós estamos aqui porque a gente merece. Mas esse homem que não fez nada de nada, ele não fez nada, nós sabemos que ele não fez nada. Ele fala: Senhor, lembra-se de mim quando entraram no teu reino? O que Jesus falou? Ei, é hoje, ou ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Prestem, aquele homem ele não viveu com Jesus no paraíso na terra. Mas ele foi lá, e Jesus veio aqui, nesse lugar dos justos, aqui, ó, onde tinha Abraão. Acredita-se, né, que Davi, Salomão, todo mundo que você leu na Bíblia, e que você achou que não estava, não dá para saber essas piadas assim, mas vai estar lá, só Deus sabe. E aí Jesus pega essas pessoas aqui e leva, Apocalipse 6 vai falar isso, para debaixo do altar. Então, hoje, literalmente, quando nós deixamos esse corpo, a nossa alma é devolvida para a presença de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, é a senha. Eu creio em Jesus, que Ele é o Salvador da minha vida, que é o Senhor da minha vida. Eu tenho que aprender a entender isto. E aí você é levado automaticamente. O corpo, essa carcaça, vai virar pó. Mas vai ter um dia que nós vamos estudar depois do arrebatamento, em que esse corpo vai ser transformado e juntar com a nossa alma, para a gente ter o corpo de Cristo. O mesmo corpo que Cristo teve depois da ressurreição, que nós temos que estudar isso depois. Enfim, hoje, amiguinho, é literalmente inferno. Por quê? Só tem um lugar de tormento e o abismo. Por isso que está inferno na sua Bíblia. Mas ali era o lugar dos mortos. Bom, e aí começa o Abraão, o rico, versículo 24. O rico olha o Abraão, então ele conhecia a palavra, mas estava negociando os valores com aquele administrador infiel, que nós vemos no início. Ei, quanto você deve? 80. Põe 50. Quanto deve 100? Põe 80. Não é tão pecado não, pode viver assim. Vem como você está e continua. O evangelho não é este. Eis que faço nova todas as coisas. Vem como você está, porque eu te amei, mesmo você fazendo as coisas erradas. Mas agora, se inspira em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida desse Jesus. Você tem que mudar. E se tiver algum administrador infiel, algum pastor, algum líder falando que não, lugarzinho de tormento, vai para lá. Não dá para negociar a palavra, não dá para negociar a essência, não dá. Mas aí, vamos tentar, até lá o homem vai tentar. Lá no sobrenatural, mundo dos espíritos, das almas. O rico fala: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda o Lázaro molhar a ponta do dedo de água e trazer aqui que eu tô com sede. Ele tem que refrescar a minha língua. Porque eu estou sofrendo aqui. Então eu coloquei um reconhecimento. Cléo, você conhece a Fátima? Ou você reconhece a Fátima? Então, só para você pensar. Então, imagine você, China, nós estamos lá na Praça da Sé, você está caminhando, aí você vê o Fernandão chegando. Fernandão, de longe dá para ver que ele tem 1 metro, 2 metros. Você reconhece o Fernando no meio da multidão, mas você não conhece o Fernando, porque só conhece Jesus Cristo. Jesus conhece muito mais ele do que ele mesmo se conhece. Então você reconhece as pessoas, você não conhece as pessoas. Eu estou casado há 27 anos. E a cada dia eu estou conhecendo ainda essa mulher aí. Tem uma novidade na caixinha. Essa mulher aí, né? Eu dormi no sofá, né? E vice-versa. E vice-versa. Por quê? Porque, olha só, deixa eu explicar melhor. Porque nós nunca passamos pela situação que nós estamos passando agora. Nós nunca tivemos um filho de 21 anos. Então, são situações novas que você vai conhecendo quem está do seu lado. Porque
Porque até então, no namoro, você fazia um tipo, né? Você ia comer no self-service, era só 100 graminhas, 150. Hoje você vai lá, o quilo 200. Ô, Glória! Ô, não, enfim. Não, tô falando de mim, eu comi um quilo. Mas enfim, aí eu comia. Então, assim, presta atenção, o rico, ele não conhecia Abraão. Ele reconheceu Abraão. Entendeu? Presta atenção. Mas aí acontece alguma coisa, você tem que entender muito isso. Mas o Abraão respondeu, ô filho, ei, você lembra que durante a sua vida você recebeu coisas boas? Enquanto ele recebeu, não, ele não recebeu. Ele recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Porque não é o que você faz que te traz para cá. É o que o Cristo fez por você que te traz para cá. E ele está aqui agora. E você está aí no sofrimento. Ei, lembra do que você tem hoje? E lembre do que te leva para o céu. Não é o que você tem, nem o que você faz. Muito pelo contrário, o que você faz pode bloquear a porta. Você não tem que fazer nada mais. Só crer em Jesus Cristo. E perguntar, mestre, o que eu faço? Você não faz nada, mas pede, o que eu faço? E ele te ajuda ainda. É muito lindo isso. Bom, e ele falou rapidinho para terminar. E além disso, olha só, hein? Ó, e além disto, está colocado entre nós e você um grande abismo. De forma que os que desejam passar daí para cá, não dá. E os daqui para lá, também não dá. Não dá mais para decidir o rumo espiritual depois de deixar esse corpo. É tudo em vida. É prestar conta todo dia. Senhor, e aí, como é que fui hoje? Administrador? Eu sou administrador. Senhor, e aí, como é que eu fui hoje? Senhor, como é que fui hoje? E aí, eu fiz certo, não fiz? Onde eu posso melhorar? Porque ele deu nas suas mãos a tua vida, te dá as coisas para você administrar, e a gente se perde muitas vezes, sim ou não? Você não sabe o que fazer. Então, como ele te deu, você fala, o que eu faço? Porque ele sabe a resposta, ele que te deu. É que a gente não pensa isso. Além disto, tem coisas que vão além da nossa imaginação. Eu não consigo fazer nada mais depois de deixar esse corpo. Não dá para pedir para ninguém interceder por mim, a não ser Jesus Cristo. Está escrito. Só existe o único intercessor. Mas as pessoas não lê? Então, tudo bem. Em respeito às pessoas que vão morrendo, você vai acreditando que vão sendo mais intercessores, e aí na hora de você orar, rezar, você aumenta a fila. Chuta para todos os lados para interceder por você, acreditando na sua cabeça que mais pessoas estão no céu intercedendo por você. Quando na verdade a Bíblia está escrito que só tem um mediador. Só ele. Só ele que morreu na cruz. E aí, olha só para a gente terminar. O Abraão falou assim, ei, não dá, tá? Ei, o Abraão está dizendo para mim e para você, não dá, não tem o jeitinho. Nós vamos decidir a nossa jornada pós-físico em vida. E ele fala assim, olha a ideia, para a gente terminar. E ele respondeu, não, então eu te suplico, pede para o Lázaro, ó. Ele não consegue sair do tormento, ele está preso ali, não consegue se mexer. A chama do fogo não para. E ele fala, então pede, já que ele vê o Lázaro tranquilo, não vê mais agora, tá, pessoal? Não vai ver mais, porque aquela parte do paraíso está lá em cima já no altar de Deus. Pede para o Lázaro ir na minha casa, porque eu tenho 5 irmãos, para avisar onde eu estou, porque eles estão vindo para o mesmo caminho que eu. É isso. Eles estão vindo para cá. Então, o rico ali, ele está forçando umas experiências espirituais. E o diabo pega essa ideia. Pegou. E o que ele faz então? Faz algumas cenas, igual ele fez com o rei Saul, quando ele foi lá, o profeta Samuel tinha morrido, e ele foi lá consultar uma vidente, e o diabo, é isso que ele quer ver? Então vai, eu sou Saul, entendeu? Sou Samuel. O diabo usa isso. Você vai nos centros espíritas, é isso. Eu sempre estou falando que eu sou de lá, eu vim de lá. Não sou nenhum tonto, estou falando para você. E aí,
está forçando experiências espirituais. Não! Ele falou que não pode. Não dá. Ah, mas eu sonhei e tal. Isso é com você e Deus. Não sei se Deus te deu um presentinho. Não sei. Mas a Bíblia está dizendo que não dá para vir alguém lá do céu falar com você: ei, olha, você precisa mudar. Sabe por quê? Não, porque ele vai falar assim, olha para mim, presta atenção. Ei, o Abraão falou assim: ei, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Pega a sua Bíblia, está escrito assim, ó. Gênesis, o primeiro livro de Moisés. Êxodo, está escrito lá em cima, o segundo livro de Moisés. Levíticos, o terceiro livro de Moisés. Em muitas Bíblias está escrito isso em cima. E os outros livros foram os outros profetas. Quer dizer, a sua salvação está em você buscar o conhecimento nas Escrituras Sagradas. E por isso nós estamos aqui. Por isso que a igreja vai na tua casa. Por isso que tem os grupos de estudo. Para que você, depois de um dia de trabalho, quer saber? Vamos dar mais uma hora para Deus agora? Vamos louvar, vamos adorar, vamos abençoar aqui, vamos chamar o céu vai descer aqui. É isso. E ele fala assim: não, pai Abraão, não, mas se alguém dos mortos for até lá, eles vão acreditar. Eu conheço a minha família. Eles vão se arrepender. Aí eu te pergunto: o que você precisa para se arrepender de parar de ficar negociando valores que nós falamos no início? O que é que está te atrapalhando, te afastando de Deus? O quê? Você precisa de alguém sobrenatural falar? O Espírito Santo já está em você te falando: olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E o Abraão falou assim: não. O Abraão usou uma lógica: se eles não ouvem nem Moisés, nem os profetas, tão pouco eles vão acreditar que alguém ressuscite dos mortos. Quer dizer, porque tudo está escrito na Bíblia. E o Espírito Santo de Deus tem o poder de fazer com que você compreenda as Escrituras. A Escritura Sagrada, a Bíblia, vai te dar uma conversão genuína. É o Espírito Santo que vai falar para você: ó, esse está certo, esse cara está falando besteira, esse está certo. Não é o confronto com o que você está fazendo, com o que você está negociando, não é. Por isso que é legal você ler direto a Bíblia. Eu não gosto de textos, por exemplo, assim, por assunto. Vamos falar sobre o pecado hoje. Vamos pegar um texto na Bíblia onde o pecado estragou todo mundo. Ah, vamos falar sobre bebida. Não vamos pegar um texto na Bíblia onde a bebida destruiu todo mundo. Vamos, você entender? Se pode ou não pode? Aí no final dos estudos você fala assim: pode ou não pode. É assim. Então Jesus falou o seguinte: olha, a conversão genuína não é falando com os espíritos do outro mundo. Não é. Sai dessa. É a palavra de Deus que vai falar diretamente ao seu coração. Tá bom? Obrigado pela sua atenção. Próxima semana estaremos juntos, dando mais um capítulo da vida de Jesus Cristo, para a gente aprender a ser gente. Tá bom? Obrigado. Continue na paz.